Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, o professor da UDESC, que também nos acompanha na noite de hoje, funcionários dessa casa, a imprensa que sempre nos prestigia, que me traz essa tribuna são coisas rápidas. Primeiro, eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente, o falecimento da dona Sofia Fuchner, esposa do ex-funcionário da Câmara de Vereadores, né, o senhor Eugênio Fuchner, faleceu no sábado, lá estivemos, né, grande amigo nosso, ele já de saudosa memória também, e a dona Sofia veio a falecer na sexta-feira, o sepultamento foi no sábado. Eu estive acompanhando uma questão que está surgindo aqui no Planalto Norte, surgiu mais precisamente em Itaiópolis. Primeiro disseram que foi em Papanduva, mas foi em Itaiópolis mesmo. Isso me fez voltar um pouco para 1990, 89, 90, quando Lourenço Schreiner governava o município. E na época anterior ao governo dele tinha surgido a questão da raiva aqui na nossa região, principalmente em São Bento do Sul. E eu lembro bem que o prefeito, na época, contratou no primeiro ano, contatou junto com o Ministério da Saúde e fizeram uma imunização em todos os cachorros e tal. E aí, me lembro até hoje que passou uns 2 anos, o prefeito veio à Câmara de Vereadores e eu perguntei para ele se não ia continuar essas vacinações em relação à questão da raiva, e ele disse não, só se surgiu um outro problema. E ele até, que Deus o tenha, ele até levou sorte porque esse problema começou a surgir agora, muitos anos depois. Então eu gostaria que o município de São Bento do Sul também ficasse atento junto ao Ministério da Saúde, para reivindicar para a nossa região essas vacinas, ou, em últimos casos, comprar as vacinas necessárias para fazer essa imunização nesses cachorros, para não ter esse surto de raiva aqui na região, que antigamente era muito comum a questão da raiva em nossa região. Mas, graças ao empenho e ao alcance que a medicina teve, isso já está mais ou menos sob controle, mas não podemos deixar passar em branco essa questão. Também eu gostaria de solicitar, eu vou fazer talvez até por escrito, a gente está vendo que a Prefeitura está avançando as calçadas para adentro da rua. Tem algumas que, tudo bem, se nós fôssemos uma cidade que nem São Paulo, ou Rio de Janeiro, que precisa essa calçada grande, eu até ia concordar. Mas tem algumas, se os senhores prestarem bem atenção, saindo aqui pela sentido bairro de Oxford, bem ali que é contramão, a subida da Caixa Econômica, fizeram um bico de calçada para o meio da rua. Se a pessoa não vier atenta, ele passa por cima daquilo. E alguns caminhões não vai ser preciso a Prefeitura desmontar. Alguns caminhões carregados, grandes, vão se encarregar de desmontar essas calçadas que adentraram muito a via pública. Por exemplo, se nós descermos a Marechal Floriano, quem sobe a rua Augusto Clime, que quebra a esquerda, dobra a esquerda, ele não consegue fazer se não fizer manobra para descer para o Corpo de Bombeiro, que é a Marechal Floriano. Bem como na entrada do Empório Volice, na rua Paulo Schepa, por exemplo, Paulo Schepa, na rua Paulo Schepa, os caminhões grandes já têm que ficar fazendo manobra na rua Nereu Ramos para poder entrar, porque não consegue fazer a volta sem subir a calçada. Então, como eles não querem prejudicar a calçada, então eu, inclusive, já tinha falado com o secretário para que ele verificasse isso, mas está oferecendo um risco para as viaturas que transitam por essas vias. Então, gostaria que fosse o vereador Marco Rete, que é líder de governo, para verificar, principalmente, se eu só verificar em frente à farmácia catarinense, na rua Visconde de Taunay, o pessoal está estacionado, ele tem que sair do estacionamento e ir para a rua para poder pegar o sentido Oxford.
Assim ele sairia já reto, controlado pelo retrovisor, mas ele agora, como fechou a calçada, fechou a saída do estacionamento, está toda fechada. Fizeram um bico para o meio da rua, então a pessoa não pode mais seguir em frente, ela é obrigada a sair para a direita, ela tem que ligar a seta, sair para a direita, e assim ela saía mais tranquila, mas é uma questão de verificar e de ver o que pode ser feito lá. Então, era isso aí mais ou menos que a gente tinha para colocar no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. 6. Vereador Jaime Lima. O senhor tem o tempo de até 6 minutos, vereador.